em 1 de Pedro, capítulo de número 2 e versículo 23. Então deixe esse texto marcado. Êxodo 23 e 22 e 1 de Pedro, capítulo de número 2 e versículo de número 23. Vamos lá então, primeiramente, Êxodo 23 e 22. Diz assim: Mas se diligentemente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, que diz dessa forma: O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Pode sentar, meus irmãos, por favor. Nós continuaremos falando sobre esse assunto que nós começamos há 2 Santas Ceias. Então nós estamos tratando sobre um livro que se chama 5 Votos para Obter Poder Espiritual, do A.W. Tozer. E nós falamos o primeiro voto como sendo: trate seriamente o seu pecado, chame o seu nosso pecado pelo nome. O segundo voto foi: não seja dono de coisa alguma. O terceiro voto é o de hoje: nunca se defenda. O quarto voto: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. E o quinto voto: nunca aceite qualquer glória. Não é tão simples. A imagem que nós colocamos para fazer a divulgação, a princípio pensamos numa imagem de uma criança gritando com uma outra criança, mas acabou ficando essa imagem, não é? Porque o voto de hoje não é tão simples assim. Eu acredito que talvez até nessa semana você já fez alguma defesa de si mesmo. Se defendeu de alguma forma, de algum ataque, de alguma coisa que alguém falou sobre você. E nessas horas, ou nessas épocas de Facebook, de rede social, de WhatsApp, é muito fácil a gente sair em defesa. Porque tem pessoas que não pensam 2 vezes antes de escrachar o nome de alguém e acabar com a reputação de alguém. E até eu estava ouvindo alguém dizendo que se tem uma coisa que o Facebook, que a rede social trouxe, é mostrar a maldade que existe no coração do homem, no nosso coração. É o quanto nós somos maus, o quanto nós temos capacidade de pisar no outro até, na verdade, até matar. Porque a intenção não é apenas ferir, muitas vezes, a intenção é matar. Então, o Facebook mostrou essa cara maldosa nossa, que na verdade estava dentro do nosso coração, mas nós não tínhamos um lugar para colocar, vomitar tudo isso. E agora você sabe muito bem que dá vontade de escrever um monte de coisas, irmãos. Todos nós temos desejo de escrever um monte de coisas na rede social, desejo de falar um monte de coisas, mas nós não podemos falar, não é tudo que nós conseguimos falar. Nós nascemos com um desejo de defesa. E se em caso eu insistir em me defender, você pode ter certeza que Deus vai permitir. E eu não estou aqui até hoje, eu até conversei, depois acabei comentando, mandando uma mensagem para um irmão que mora lá em Pindamonhangaba, e ele falou assim: eu não estou entendendo, como assim não se defenda? Eu falei para ele: mas esse voto é hoje, meu irmão, é hoje esse voto. Então é difícil para nós pensarmos em não nos defendermos. É quase loucura. É quase loucura. Mas na verdade, só para a gente ter uma ideia do que seria isso aqui, é assim, irmãos. Tem uma frase: seja seletivo nas suas batalhas. Vê o que vale a pena entrar. Vê o que vale a pena você responder. Tem uma frase que sempre usei que diz assim: é melhor ter paz do que ter razão. É melhor às vezes
Às vezes não, é melhor sempre a gente viver em paz do que viver cheio de razão. Às vezes é melhor nem responder. Então, vamos descansar em cima desse alicerce. Seja seletivo nas suas batalhas. Pensa, mede, planeja, vê se vale a pena. E depois, se valer a pena, você ora a Deus ainda, continua orando a Deus e vê até onde você pode ir, até onde você deve ir. Deus vai permitir que eu me defenda, que eu faça a minha própria defesa. Nós lemos 2 textos. O primeiro deles é quando Deus fala para Moisés que vai enviar um anjo diante dele, e olha, para te ajudar. Só que é o seguinte, esse anjo estará fazendo e falando em meu nome. Você deve obedecer às ordens dele. Há muitas pessoas que creem que esse anjo seria uma manifestação da teofania, que seria a manifestação do próprio Deus, porque todas as vezes que se fala em anjo do Senhor no Antigo Testamento, é como se fosse Jesus. Então esse anjo era o portador das palavras de Deus. E Moisés teria então que observar essas palavras. E aí ele diz o seguinte: olha, Moisés, se você de forma diligente, com cuidado, ouvir a voz desse anjo que eu estou enviando e fazer o que ele disser, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Irmãos, eu quero deixar bem claro nessa noite que nós cristãos, você deve pensar bem nisso, que nós cristãos não temos inimigos. Humanamente falando, não. O único inimigo que temos é o diabo. Ele é o nosso inimigo, porque ele se fez inimigo de toda a raça humana, inimigo de Deus, e quer nos destruir. Mas o único inimigo que nós temos é ele. Pessoas não são os nossos inimigos. As pessoas se apresentam como sendo nossas inimigas, mas nós não temos inimigos. Eu sempre falo que a melhor coisa para nós não guardarmos rancor de ninguém é a gente orar por essa pessoa. É melhor, irmãos. Porque senão, eu até estava conversando com o pastor Nando, perguntei para o pastor Nando quanto tempo faz que ele aceitou Jesus. Ele falou para mim, foi em 1955, faz 1954 ou 55? 55. 55? 55 para 18. Então são 60. Pessoal bom de matemática aí. Dá quantos anos? 60 aí? 65. 64, né? 65, 60. São 65 anos servindo a Deus. Perguntei para ele, o irmão desviou em algum momento? Não. Tranquilo. Mas outro dia alguém disse assim: o pastor falou um negócio aí de filme, falou alguma coisa assim e jogou para mim. Aí essa pessoa foi falar para um obreiro mais experiente. Falou assim: eu acho que o pastor jogou isso para mim. O obreiro falou desse jeito para ele: irmão, eu sirvo a Jesus há mais de 50 anos. Quanto tempo faz que você serve a Jesus? Ele falou assim: 15. Ele falou assim: pois é. Sabe o que eu aprendi nessa vida? Na minha vida cristã? Que só falam direcionado à minha pessoa quando falam o meu nome. Se não falam o meu nome, não é comigo. Pode até estar jogando indireta, mas não falou o meu nome, eu aprendo. Eu falei: eu vou pegar esse negócio para mim. Daqui para frente é o seguinte: pode jogar quantas indiretas quiser. Se não falou o meu nome, vou ignorar completamente, não é comigo. Pode até falar quase meu nome. Pode falar quase meu nome, falar até onde eu estou. Mas se não falar meu nome, eu vou desprezar e falar assim: não é comigo. Eu não aceito, não vou beber esse copo de veneno porque não é comigo. Porque se eu decidir realmente me levantar e falar assim: eu vou me defender, e se você quiser se defender, vai firme. Só que é o seguinte: uma vez que eu tomar a decisão para mim, Deus não está nesse negócio. Uma vez que eu chegar e querer fazer aquilo que eu acho que é o certo, porque eu nasci com isso, você vai ver que muitas vezes a gente quer a lei do talião, que é assim, ó. No Antigo Testamento existe a lei da retribuição. E como que ela era representada? Olho por olho e dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por
golpe por golpe. Então é assim: você me feriu, eu te firo. Você me prejudicou, eu te prejudico. Você fez para mim, eu faço para você. É a conhecida lei de Talião, cujo significado é pena igual a ofensa. Só que o que Jesus faz agora é diferente. Jesus reescreve essa lei e diz assim: olha, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. O irmão disse assim para se justificar, ele falou assim: não, mas lá está falando assim, se ferir a direita, não está falando quantas vezes. Quer dizer, ele me dá um tapa na face direita, eu dou a outra. Ele me dá um na esquerda, aí vai ver, porque não está falando nada, para por ali. Volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele. Irmãos, isso aqui é um contrassenso. Não dá para cumprir isso aqui se não for por uma natureza transformada por Deus. Você não, e eu não consigo. Imagina, talvez para você nessa noite, essa cena seja assim uma cena... não, mas tranquilo, mas de forma grotesca. Imagina, é uma cena grotesca. Imagina alguém te dar um tapa na sua face e você vai lá virar outro e fazer assim. Humanamente, isso aqui é impossível. Porque muitas vezes, o que nós defendemos, irmãos? Nós defendemos o nosso serviço. Se alguém criticar o serviço que nós estamos fazendo, muitas vezes nós estamos fazendo um bom serviço. Muitas vezes o serviço que nós estamos fazendo é justo, e seria justo eu sair em defesa dele. Muitas vezes nós temos razão, e muitas vezes os ataques são maldosos. Tem gente que parece que quando senta na frente do computador para acessar o Facebook, parece que o capeta senta do lado dele ou dela. A única coisa que faz é ficar pensando assim: bom, o que será que eu vou fazer? Bom, quem que eu vou infernizar a vida de quem agora? Vamos ver. Vou infernizar a vida do fulano. E os... me desculpa, mas eu vou ser sincero. E os encapetados ficam assim: aí, irmão, quem que aguenta um negócio desse? Você que é alvo da ofensa, olha aquilo lá e fala assim: está jogando para mim. Porque você sabe, irmão, quando tem rolinho na igreja, quando tem rolinho por aí, ou na igreja não tem. Os irmãos não fazem isso. Você sabe quem ele ou ela está atacando, e você sabe que os de baixo estão comentando e falando kkk, eles também estão atacando. Então vira um jogo que você fala assim: meu Deus, mas eu tenho razão. Eu estou falando isso para vocês, mas às vezes a gente passa por provas de fogo, às vezes. Que você tem vontade, irmão, é verdade. Às vezes você é ofendido. Eu já fui, você também já deve ter sido. Você tem vontade de pegar o celular e falar: eu vou falar, vou mandar um áudio. Olha, mas eu vou te dizer uma coisa: não compensa. Não vale a pena. Você vai ficar mais doente. Você vai sofrer mais, porque não compensa. Porque muitas vezes não, os ataques são maldosos. E você fala assim: você já viu você fazer uma coisa com carinho? Pensou, irmão, você faz uma lasanha com carinho, só que você não vigiou no sal. E pôs um pouquinho, só um pouquinho assim, para ser bem misericordioso. Mais um pouquinho de sal. Aí seu esposo chega, você coloca na mesa, e ele come, e olha assim e fala assim: você é louco? Que isso aqui que você fez? Que droga de lasanha é essa aqui? É lasanha ou é carne seca jabá? Estou entendendo? Irmão, olha, eu não estou falando para mentir, mas come a lasanha. A graça é isso: come a lasanha e bebe água. E simples assim. Para que falar? Do que isso vai adiantar?
É lógico que depois que sua esposa pegar e colocar na boca, ela vai falar assim, tá um pouco salgado? Não, parece que eu ia um pouquinho de sal, tá? Você fala para ela assim, não estou falando para inventar. Eu estou dizendo assim, que se sair de você, sair de mim e falar isso, ela vai falar assim, poxa, mas eu estou desde as 10 horas aqui fazendo isso aqui, eu rio no saco e falo que isso aqui é porcaria. É justo isso? Não é justo isso. Não é correto isso. Não é certo isso. E às vezes esse ataque, sendo maldoso, contra o nosso trabalho, aquilo que nós estamos fazendo, a pessoa olha e fala assim, mas também... Irmão, olha, presta atenção. O que nós temos que pensar sendo assim? Que tudo que nós estamos fazendo é para quem? Para o Senhor. Colossenses vai dizer assim, vós servos, obedecei em tudo vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então ele está dizendo assim, corrija a sua ótica, porque irmão, olha, tem gente que você só vai prestar para algumas pessoas enquanto você fizer o que elas querem. O dia que você não fizer o que elas querem, você não presta, você não tem mais valor. Você vai ser um nada. Eles não pensam duas vezes para acabar com a sua vida, escrachar você e destruir você, até você tomar remédio para depressão. Eu sei o que eu estou falando. Mas mesmo nesse caso, mesmo pensando em que nós estamos fazendo uma obra para o Senhor, mesmo assim, Colossenses 3,25, ele continua dizendo assim, olha, na NVI, na Nova Versão Internacional, quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Com a mesma medida que eu medi, eu serei medido. Da mesma forma que eu fizer, eu vou receber. Isso eu não estou dizendo que é praga, viu irmão? Isso aqui é a Bíblia, eu estou ensinando a palavra, é minha obrigação. Além de atacar a nossa reputação muitas vezes, as pessoas não pensam muitas vezes em atacar o nosso serviço, as pessoas não pensam muitas vezes em atacar a nossa reputação, se é que temos alguma. Sua reputação é o que os outros pensam que você é. E se seguir alguma história sobre você, a grande tentação é tentar correr para acabar com ela. Quando você ficar sabendo, ou eu fico sabendo que alguém está falando de mim, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Eu vou correr atrás, eu vou tirar satisfação com aquela praga. Eu vou tirar satisfação, porque ele está falando de mim, está me prejudicando, eu vou tirar satisfação. Mas olha, presta atenção numa coisa. Tentar chegar até a fonte de uma história é uma tarefa inútil. Absolutamente inútil. É como tentar achar o pássaro depois de ter encontrado uma pena dele no gramado. Deu para entender? Você tentar achar a fonte de um comentário maldoso é como se você estivesse caminhando lá no lago e achasse uma pena de passarinho e falasse assim, dá uma olhada e você fala assim, de qual passarinho será que é esse aqui? Eu vou sair procurando. Eu vou tentar achar o dono dessa pena. Você vai encontrar? Não. Porque sabe quais são as armas do diabo? Falaram, disseram, estão dizendo. É um comentário maldito, porque você fala assim, mas quem está falando? Eu não sei, disseram. Sabe quem disse? Sabe de onde que saiu essa notícia? Da boca do diabo. Foi ele que disse. Porque se eu tenho que ocultar a fonte da minha informação, eu tenho que ficar jogando assim, disseram, falaram, eu estou protegendo o diabo. É ele que eu estou protegendo, eu estou inocentando ele e a pessoa que está sendo usada por ele. Então, irmãos, não tem como. Eu tenho que pensar e guardar no meu coração o seguinte, olha, a vingança não pertence a mim. A vingança não pertence a mim, a vingança pertence a Deus. Hebreus vai dizer o seguinte, porque bem conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. É Bíblia, olha aqui, horrenda coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. A mim não cabe a vingança. Eu não posso ficar espreitando. E detalhe, irmão, porque se você orar por quem está te ofendendo e por quem te ofende, pode ser que Deus entre com providências e faça com que essa pessoa engula isso que ela falou. Mas tem gente que nunca. Esses dias eu conversando com alguém, a pessoa até disse assim para mim: Celso, acontece o seguinte, que tem gente que nunca vai voltar para pedir perdão pelo dano que te causou. Sabe por quê? Porque tem gente que não tem humildade para fazer isso. Ela sabe que está errada, Deus vai cobrar dela a maldade que ela fez, a sua vida anda para trás, dia após dia, ela vai saber, olha, porque eu estou prejudicando fulano, mas ele não vai voltar, ou ela não vai voltar para te pedir perdão, e nem para mim, nem para ninguém, e não vai fazer isso. Mas nesse dia, quando Deus cobrar a conta, irmão, é duro. Quando a gente vê alguém assim, a gente sofrendo, ou no fim da vida sofrendo, ou passando alguns perigos, a gente teria que ter uma condição de retroceder essa história e ver o que essa pessoa fez. Porque tem pessoas que fizeram muitos males, que fizeram muita maldade, que prejudicaram muitas pessoas com a sua boca, que fizeram muitos comentários que não deveriam ter sido feitos nunca, mas fizeram. E quando você vê essa pessoa sofrendo, você não pode dar risada e falar assim: falei, Deus se vingou. Não. O meu e o teu coração deve continuar sendo o mesmo coração que Deus quer que seja. Se você entregar a sua defesa a Deus, Ele o defenderá. Você acredita nisso ou não? Se você dobrar os seus joelhos e falar: Deus, o Senhor está vendo? Olha só o que está fazendo comigo. É injusto isso. Não é verdade, eu não estou fazendo isso porque eu quero. Eu estou fazendo isso porque o Senhor colocou no meu coração para que fosse feito. Salmo de Davi, o Salmo 18, verso 1 ao 6 diz assim, olha: Davi, o que falou as palavras deste cântico ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo. É o seu? Amém. Deus é o seu rochedo? Amém. É o meu lugar forte. É o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo. Entendeu não? Para que serve o escudo, meus irmãos? Você já deve ter visto. O escudo serve para proteção. Para que quando os dardos vierem, eu não coloco um escudo natural diante de mim. Quem está diante de mim é Deus, é o Senhor, Ele que me protege, Ele que é o meu escudo, Ele é o lugar forte, Ele é a minha fortaleza, em quem confio, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Irmão, tem gente que planeja. Rapaz, olha, você não tem noção, você não tem noção. Tem gente que planeja que o outro morra mesmo. Eu não estou falando somente de pessoas, aí fala assim, o ímpio, aquele que não serve a Deus. Não, tem gente que está na igreja e ele planeja, ele fala assim: vai cair, não vai dar certo, vai cair, vai quebrar a cara e depois vai voltar aqui pedindo perdão, beijando os meus pés, e aí eu vou pisar, e quando não pisar, até ele ficar doente, eu não sossego. Você fala assim: pastor, mas que horror é isso? É isso mesmo, é desse jeito que funcionam as coisas. Por isso que ele fala assim: olha, laços do inferno, tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Quer dizer, de tanto falar de mim, eu já estou até pensando em tomar Sibutramina, até diazepam. Mas ele diz assim: olha, na angústia invoquei ao Senhor, aleluia, e clamei ao meu Deus, aleluia. Desde o seu santo templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Irmão, olha, fala assim, ó. Você sabe criança, né? Criança não faz isso, eles aprontam um rosto na escola, e eles chegam e falam assim, ó: ô pai, fulano lá me bateu na escola. Você como pai faz o quê?
Eu vou lá ver o que está acontecendo. For fulano, pai perde a cabeça. E ele vai tirar satisfação na escola. Sabe o que eu estou querendo dizer nessa noite? Conta para o teu pai que te bateu. Fala para ele. Fala, pai, me bateu. E tem gente que está me batendo mais ainda. Faz alguma coisa por mim, me ajuda. A gente faz isso com o nosso pai, os nossos filhos falam. Eu cresci em 8 irmãos. Quando batia em um, batia nos 8. Quer que eu te explique? Quando batia em mim, batia nos meus 8 irmãos. Os outros iam lá tirar satisfação. Falaram, o que é que você está batendo no meu irmão aí? Tudo maiores que eu. Tenho meu irmão caçula, depois sou eu. Os outros eram maiores, mas a gente contava, meu irmão, o fulano lá bateu na gente. Pois é, conta para Jesus. Se voltar completamente ao Senhor, Ele te defenderá. Te defenderá completamente e providenciará para que ninguém lhe cause dano. Isaías 54, 17 é um texto que nós conhecemos muito bem, que diz assim, olha, toda arma, palavra de profecia, toda arma forjada contra ti não prosperará. Diz o Senhor, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Certa vez um homem, e o livro do Tozer ele diz isso, que um homem uma vez ele estava tendo a sua reputação escrachada. E ele começou a clamar a Deus, ele diz, Deus, eu não sei o que eu faço mais. Aí Deus mostrou para ele, falou assim, olha, sai na janela. Ele sai na janela e ele olha para a janela e um cão estava brincando no terraço. Um animal tinha um trapo que jogava para cima e para baixo, rasgava o trapo, jogava para cima e para baixo, e rasgava o trapo novamente. Deus falou assim, olha, ei, o que eu estou permitindo é isso, que o cão, ele rasgue a sua reputação como esse trapo está sendo rasgado. Mas eu estou vendo isso acontecendo, hein? Eu estou vendo, eu estou permitindo que isso aconteça. Eu não perdi o controle disso. Então às vezes Deus vai permitir que o cão rasgue o trapo. E muitas vezes, se é verdade, a nossa reputação na verdade é trapo diante de Deus nesse sentido. Porque que reputação que temos? Se nós estamos procurando ter um despertamento religioso no íntimo do nosso espírito, nós precisamos considerar que as nossas obras são como trapos de imundície, que muitas vezes devem estar sempre debaixo, muitas vezes não sempre debaixo das mãos de Deus. Efésios diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre. Quando você leu Isaías 54, Jesus só conseguiu adquirir esse poder de suportar todas as coisas porque ele agiu de acordo com esse conceito em todos os momentos da sua vida. Na crucificação não foi diferente. Quando é preso pelos soldados romanos, logo após a traição, Jesus não esboça reação de defesa. Pedro é quem tira a espada, decepa a orelha do soldado mau. Quando Jesus é levado perante Pilatos, ele não se defende. E olhe que se bastaria uma pequena defesa de Jesus para que Pilatos o absolvesse. Aliás, estava à disposição de Jesus quantas legiões de anjos? Na crucificação, os soldados zombavam de Jesus dizendo, salvou os outros, salva a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. O que Jesus falou? Nada. Somente diante daquela situação em que, olha, lembra de mim quando estiver no teu reino, Jesus fala, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, ainda hoje. Só nesse momento que Jesus fala. Diz também no texto que um dos ladrões que estavam sendo crucificados insultou Jesus. Você não é o Cristo? Salve você e salve a nós também. Qual foi a resposta de Jesus? Não foi nenhuma. O que o profeta Isaías disse acima está na sequência do que ele aponta como atitude de Jesus. Porque no capítulo anterior, capítulo 53, diz que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua
Alguém pode perguntar assim: pastor, mas por que a melhor resposta para algumas pessoas é o silêncio? Por quê? Porque quase sempre é melhor ficar quieto. Porque é assim, tem gente que diz assim: quem cala, consente. Nem sempre. Quem cala é porque está dando razão mesmo, e é isso mesmo que eu estou falando. Eu falei, ficou quieto. Não. Dentro da legislação humana, diz que existe uma presunção de inocência. Você já deve ter visto em filmes que quando alguém é preso, o policial que o prende diz assim: olha, você tem o direito de permanecer calado. Tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Na verdade, isso existe. No artigo 5º da Constituição diz assim: o preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Você não é obrigado a falar, você não é obrigado a dar respostas para ninguém. Mas por que é melhor? A melhor resposta quase sempre é o silêncio. Sabe por quê? Olha só. Nem sempre quem cala consente. Pode ser para evitar discutir com idiota. Talvez você fale assim: nossa, mas o pastor está chamando alguém de idiota? Sim. Talvez o termo idiota pareça pesado, mas eu não sei se alguém aqui já estudou lá na escola ou estudou em algum tempo da sua vida a psicologia, mas diante da estrutura da personalidade nós temos 3: id, ego e superego. O idiota vem do id. O id é princípio do prazer, está relacionado à ação e impulsos, é considerado inato, agindo, portanto, a partir de estímulos instintivos, o que lhe atribui a característica de amoral, ou seja, a pessoa tem vontade de fazer, ela faz. É o id que faz isso. O ego é a parte consciente da mente, sendo responsável por funções como a percepção, memória, sentimento, pensamento, e o superego é o componente inibidor. Então o id quer fazer, o ego diz ó, e o superego não faça. É mais ou menos dessa forma que funciona. Dessa forma, o indivíduo idiota, talvez seja melhor explicar, mas o indivíduo idiota é aquele que não é maduro. Portanto, não convém discutir com criança. Só faltava essa, né? Você não pega um adulto de 40 anos para mais, até um menino de 15 anos discutindo com uma criança de 2 falando assim: mas por que? Você vai fazer isso? Você não é louco? O mais você pode falar para ela, falar assim: ó, senta lá, fica. É isso que você vai fazer, não é? Não é assim? Você não vai ficar batendo boca. Por que você comeu a bolacha que estava lá? A criança vai lá: o quê? Vai falar o quê? Qual a explicação que a criança vai dar? Sendo que ela não sabe. Tudo é dela, tudo é da criança, tudo pertence a ela, o mundo, a casa, tudo pertence a ela. Aí vai eu com 44 anos, chegar diante de uma criança de 2, 3 anos e ficar falando para ela assim: mas você pegou a bolacha que era minha? Por que você fez isso? Qual a explicação que ela vai te dar? Se ela não for sapeca, ou ele não for sapeca, ele vai ficar quieto, mas se for sapeca, vai falar: eu comi porque eu quis. Aí você vai dar um pé do ouvido? Não vai. Você vai falar assim: pai, que ousadia. Pega bem, irmãos. Um adulto maduro discutir com uma criança. Pega bem. Não é isso que o pai fala quando tem filho que é maior, filho pequenininho. Ele fala assim: mas você vai discutir com o seu irmão por causa de um negócio desse, meus filhos? Pois é. Não se discute com criança. Não se discute com tolo. Aí alguém talvez não tenha entendido, mas eu vou explicar isso aqui de forma mais tranquila agora. Você sente vontade de comer algo logo após o almoço. Não tem gente que é assim, ele acaba de almoçar, daqui a pouco ele fala assim: parece que eu estou com fome. Você não acabou de comer, criatura? Não, o pai chegou e falou: você acabou de jantar? Chegou em casa e falou para a mulher: estou passando mal. A mulher falou assim: enfia o dedo na boca, bem. Você comeu, ele falou assim: se coubesse meu dedo, eu ia comer uma banana. Quer dizer, as pessoas sentem vontade de comer depois do almoço. Porém, a tendência do id é imediatamente ir embora em busca de comida, para satisfazer sua vontade. O id.
O superego manifesta a posição contrária, dizendo ser totalmente desnecessário comer no momento. Uma vez que você acabou de fazer uma refeição, o ego, por sua vez, mediará o conflito e vai criar questões como: seria melhor esperar um pouco para comer novamente? Ou será que é necessário? O indivíduo normal, ele tem um equilíbrio. Só que o idiota, ele não tem equilíbrio, ele age por instintivamente. Consegui falar a palavra. É por instinto. Ele fala assim: você viu o que escreveram de você no Facebook? Não acredito. Pera, eu tenho uma coisa aqui, deixa eu achar aqui um negócio. Eu vou pegar aquele martelo. É um indivíduo conduzido pelo id. É um instinto. É um instinto. O instinto diz para ele assim: se defenda, vai, faz. E tem gente que ainda vai ajudar e vai falar assim: eu tenho um negócio para falar dele que você nem imagina. Fala. Nossa, essa aqui vai cair como uma bomba a hora que ele lê. E se possível, para dar cara de defesa, de santidade, coloca até um versículo bíblico. Você já viu gente atacando os outros com um versículo bíblico? Os crentes são bons nisso, são maus nisso. Consegue achar um versículo que se encaixa naquilo. É mais ou menos assim. O id diz: eu quero isso. O ego: acho melhor ter cautela. E o superego diz: isso não está certo. Então o indivíduo que não é controlado, que não tem essa medida de controle, alguém pode dizer assim: mas pastor, sabe que você está dando explicação de psicologia? Isso aí não presta para nós, espera aí um pouquinho. Quer uma explicação bíblica? Mas algum puritano, no sentido deturpado do termo, pode dizer assim: mas psicologia para explicar isso aí. Olha só, Provérbios diz assim: não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Se a pessoa te ataca, você responde com a mesma insensatez. Alguém fala assim para você: burro. Você fala assim: burro. São dois. Bom, queria falar, já falou. É mais ou menos dessa forma que funciona. Responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário ele pensará que é um mesmo sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim enviar mensagem pela mão de um tolo. É a mesma coisa você cortar o pé, é a mesma coisa você beber veneno se você falar para um tolo alguma coisa. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato, ao tolo. Talvez não ficou nada claro, mas eu vou fazer uma leitura aqui numa outra tradução. Não tente usar argumentos com o tolo, você acabaria agindo como um tolo também. Dar a um tolo a responsabilidade de levar mensagem importante faz tanto mal quanto cortar os seus próprios pés. Um provérbio dito por um tolo não tem o menor valor, é como as pernas paralisadas de um aleijado. Dar honra a uma pessoa irresponsável é como jogar pedra num monte de lixo. É isso. Você tentar discutir com um tolo, que ele gosta de ir para a briga, ele gosta de fazer coisas para te provocar, e você tentar discutir com ele, é perda de tempo. Você vai se desgastar. Sabe o que você faz, irmão? Olha, sinceramente, tem um negócio que se chama silenciar. Você não pode mandar ele ficar quieto ou ela ficar quieta, porque ele não vai ficar quieto. Silencia. Se você achar que por 8 horas está bom, silencia por 8. Se você achar que 8 horas não vai curar o veneno, não vai acabar com a maldade, silencia por 30. Você não é obrigado a beber veneno, não é. É simples assim. Eu não sou obrigado a ficar recebendo notificação, porque tem gente que você olha assim no WhatsApp, você fala assim: bom, vamos ver quem postou no grupo. Você viu o que o fulano escreveu no grupo? Mas quem foi? Não, então. É de briga. Já pensou se você for visto como uma pessoa briguenta, rixosa, contendeira, que destrói até o grupo de WhatsApp da família, que fica só pegando as mensagens só para atacar os outros? Pois é, não tem como Deus falar e fazer algo por quem fala o tempo todo. Tem como Deus te defender? Se o tempo todo você está se defendendo, se o tempo todo eu estou me defendendo e tentando achar um jeito de me defender, de achar alguém que está falando:
bom, deixa eu ver quem está falando. Tem gente que vive a teoria da conspiração. Sabe aquela teoria da conspiração? Que são os Illuminati? 13 famílias que comandam o mundo e daqui a pouco eles vão comprar um monte de caixão, matar um monte de gente, e aí vai diminuir a população mundial, vão implantar alguma coisa assim, e as pessoas ficam assim, ó. Tem gente que ama isso. Tem gente que vive a teoria da conspiração na igreja. Você olha para ele assim, ó, ele fala assim, pelo olhar, eu acho que deve estar falando mal de mim por trás. Pelo jeito que olhou para mim, eu estou achando que deve estar me prejudicando. Você passa de forma inadvertida, às vezes preocupado com alguma coisa da vida, não deu tempo de cumprimentar o irmão, vamos falar assim, o membro da teoria da conspiração, ele está bravo comigo por alguma coisa que eu fiz. Oh meu Deus do céu, só não viu. No primeiro momento, não viu. No primeiro momento, não foi comigo. No primeiro momento, não é verdade. Não quero saber, não é comigo. Agora, se eu falo o tempo todo, se eu tento me defender o tempo todo, Deus disse assim para Moisés, ó, fala para esse povo ficar quieto e ver o livramento que hoje vos fará, porque o Senhor pelejará por vocês. Se você falar o tempo todo, não tem como Deus agir. Esperar quando estamos certos, que a coisa certa é fazer algo, é muito complicado. Quando eu estou certo, a melhor coisa é eu fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Olha, irmão, olha, às vezes você sofre ataque, eu também. Às vezes você olha assim, você fala assim, rapaz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou apagar. Eu já tive vez de pegar o telefone, de pegar o computador, sentar e escrever um textão assim, ó. Depois eu li o texto, li de novo. Peguei, fui iluminando tudo assim, iluminei tudo, deletei e saí da página. Pronto. É melhor você ser dono do seu silêncio do que escravo das suas palavras. Porque às vezes você fala assim, mas eu vou ficar quieto. Eu não estou xingando ninguém aqui, mas eu só vou ler um provérbio. Provérbios 17, 28, para a gente encerrar, diz assim: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Não tem gente que você fala assim, bom, se não abrisse a boca, rapaz, era bonitinho, mas abriu a boca, é feio. Pois é, isso é bíblico. A Bíblia diz assim, que até o tolo, quando ele fica quieto, ele fica mudo assim, ó, tá bem arrumado, bem vestido assim, ó, aí ele tá quieto assim, ó. Fala assim, olha que homem sábio, nossa, que sabedoria, só de ver. A hora que ele abre a boca e fala assim, aí você fala assim, ixi, era melhor ter ficado de boca fechada, porque de boca fechada era bonitinha, mas abriu a boca, só falou. Não tem gente que é assim, você fala assim, outro dia eu no caixa do supermercado vi alguém assim, falei, nossa, que pessoa de presença, né? A hora que abriu a boca eu falei assim, nossa, pelo amor de Deus, apaga o que eu falei, deleta o que eu falei, não tem nada disso, não tem presença bonita não. Falou borracha. Pois é, irmãos, é melhor ficar quieto, porque até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Seja seletivo em suas batalhas, não entre em qualquer uma. Olha, vê, presta atenção, valeu a pena? Não valeu a pena. Se não valeu a pena, não entre. Peça a direção de Deus para isso. Vamos ficar em pé, irmãos, nós vamos fazer uma oração nesse momento, agradecendo a Deus. Nós já estaremos participando da Santa Ceia. Eu quero só fazer uma oração com quem até vai acompanhar esse vídeo depois, para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente possa saber quando responder e como. Amanhã, irmãos, nós estaremos falando aqui. Eu até pedi para a minha família interpretar uma frase no carro. Amanhã à noite a gente vai estar falando assim, olha, até já falei sobre essa mensagem. O problema do coração humano é o coração do problema humano. O problema do coração humano é o coração do problema humano. Amanhã nós estaremos falando sobre esse assunto, se Jesus não voltar. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós somos agradecidos ao Senhor Deus Todo-Poderoso por esta noite, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, que nós possamos aprender a não nos defender, Senhor, a sermos cautelosos naquilo que falamos, tomarmos cuidado com aquilo que escrevemos, meu Deus, e prestarmos bastante atenção, meu Deus, nas nossas atitudes, Senhor.
Guarda, meu Deus, a tua igreja, guarda o teu povo, aqueles que porventura tiverem acesso, meu Deus, a essa pregação. Que sejamos todos tocados pelo teu querido Espírito Santo, inundados pela direção do Senhor e ensinados pela tua santa palavra. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Assim, em pé ainda,